Oi, gente. Bom, eu vim aqui continuar a nossa aula de estatística e aí eu vou falar um pouco para vocês sobre distribuição de frequências com dados agrupados. Ou seja, aquelas distribuições de frequências, aquelas tabelas que tem intervalo. A gente usa distribuição de frequências com dados agrupados quando a amostra tem dados muito distintos. Ou seja, você vai ter um conjunto de dados tão disperso que não é viável você fazer uma linha na tabela para cada um desses dados. E aí, para você entender como que funcionam esse tipo de distribuição de frequências, vocês precisam entender esses três conceitos. O conceito de intervalo ou classes, que intervalo ou classe é a quantidade, né? São as linhas da tabela, certo? Lembrando que uma tabela com intervalos, por exemplo, intervalos de 10 a 20, de 20 a 30, né? Você só vai fazer uma tabela com intervalos se tiver no mínimo 5 linhas, certo? No mínimo 5 classes, no mínimo 5 intervalos, tá? Amplitude total, dependendo da tua amostra, né? Você sempre vai pegar o maior valor menos o menor valor, para você saber como tá a dispersão dos dados, como tá a variabilidade, né, dentro da amostra pesquisada. E a amplitude do intervalo é o tamanho do teu intervalo. Se você quer um intervalo de 5 em 5, de 10 em 10, de 50 em 50, de 100 em 100. E isso depende também da amostra com que você está trabalhando. Então, a amplitude do intervalo, o que você faz? Você pega a amplitude total e divide pelo número de linhas que você quer na tabela. E aí você vai descobrir o tamanho do teu intervalo, certo? Só uma observação, quando a gente vai colocar um intervalo numa tabela, a gente usa dois tipos de representação. Por exemplo, eu quero intervalo de 10 a 20. Eu uso aqui colchete fechado para o 10, colchete aberto para o 20. Por quê? Porque esse 20 aqui, ele vai aparecer de novo na linha seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho um intervalo de 20 a 30. Então, eu tenho o 20 pertence ao intervalo da linha de baixo, certo? Então, é só uma observação aí da parte de intervalo aberto e intervalo fechado, tá? É uma forma de vocês representarem o intervalo dentro da tabela. Outra maneira de vocês representarem o intervalo de 10 a 20, eu posso ter esse símbolo aqui. Ele parece um T deitado, certo? Então, são as duas maneiras mais usuais, né, de representar o intervalo dentro da distribuição de frequências, certo? Observação importante, gente. A escolha do número de classes e da amplitude vai depender da natureza dos dados. Então, isso é muito arbitrário, certo? Alguns pesquisadores, alguns estudiosos dizem que a gente pode escolher a quantidade de linhas tirando a raiz quadrada do número de elementos da amostra e arredondando esse valor ou para cima ou para baixo. Então, eu acredito que normalmente a gente arredonda para cima, né? Mas é só uma possibilidade, né? Mas o número de linhas da tabela é muito arbitrário, certo? Fica muito a critério da tua coerência, do teu bom senso. E aí, para ilustrar toda essa situação, tudo isso que eu tô falando aqui, eu trouxe um exemplo. Os tempos em minuto em que 30 pessoas gastam no banho são... Aqui, ó, eu tenho 5 minutos, 15 minutos e tal. Eu tenho 30 tempos diferentes de 30 pessoas diferentes. E a proposta aqui do problema é: construa uma tabela de distribuição de frequências com dados em intervalos de amplitude conveniente. Olha só, né? A questão normalmente ela apela para o teu bom senso. Em seguida, construa o histograma e o polígono de frequências desses dados. Bom, gente, nós vamos começar aqui a construir essa tabela, certo? Eu já deixei ela pré-feita aqui, eu vou fazer só a contagem dos dados com vocês, tá bom?
E vamos lá analisar. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ó, a nossa tabela, ela sempre vai ter essas colunas. A primeira coluna aqui, eu coloquei tempo, que é a coluna que representa a variável. O que eu tô pesquisando? Tô pesquisando o tempo em minutos, né, do banho. A segunda coluna, eu tenho a minha FI, que significa frequência absoluta, é a minha contagem simples dos dados. A FR é a porcentagem, a frequência relativa ao comparativo percentual. E as outras duas colunas são a absoluta e a relativa acumuladas, né? Que é o somatório das frequências. Eu vou mostrar como que é feito esse processo. Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular a amplitude total, certo? A amplitude total, você vai pegar o maior valor menos o menor valor da amostra. No caso aqui, o maior valor é 15 e o menor é 2. Então, se você pegar 15 menos 2, você tem 13. Isso aqui é a tua amplitude total, certo? Aí, a tua amplitude total, ela te dá uma base para tu dividir os teus intervalos. Então, a amplitude do intervalo, você pega a amplitude total, que é 13, e divide pelo número de linhas que você quer pôr na tabela. O mínimo de linhas é 5. Eu fiz uma tabela aqui com 5 linhas, tá? Então, eu vou dividir pelo número de linhas aí, que é 5, que dá 2,6. Normalmente, a gente não usa intervalo quebrado, porque dá mais trabalho, é mais complicado. O intervalo, ele já tá aí para facilitar. Então, o intervalo quebrado, ele não é muito viável. E, geralmente, esse número, ele é arredondado para o inteiro mais próximo. Então, 2,6 eu vou arredondar aqui para 3. Então, o que isso significa? Significa que eu vou andar de 2 em 2... Opa, eu vou começar no 2, vou andar de 3 em 3 até chegar no 15, certo? Então, é isso que eu vou fazer nos meus intervalos aqui na montagem, ó. Vou montar aqui os intervalos para vocês, ó. Tem um intervalo de 2 a 5. Depois eu passo para a linha seguinte, tem um intervalo de 5 a 8. Depois eu tenho um intervalo de 8 a 11. Depois eu tenho o intervalo de 11 a 14. E por último eu tenho o intervalo de 14 a 17. A última linha da tabela é a linha do total. Alguns problemas não trazem a linha do total na tabela, certo? Não é uma coisa obrigatória. Eu gosto de colocar porque eu acho que a tabela fica mais organizada. A gente tem uma noção melhor com a linha do total. Mas isso é muito arbitrário, tá? Então aí a gente vai fazer a contagem. Voltei aqui. No intervalo aqui de 2 a 5, observa que o 5 ele tá repetindo na primeira linha e tá repetindo na segunda linha. Só que esse 5 da primeira linha, ele não entra na contagem. Então, esse tempo de 2 a 5 minutos, eu só vou contar 2, 3 e 4. O meu 5, ele só vai entrar na linha seguinte, certo? Porque o número, ele tá no intervalo aberto, tá? Então, vamos lá. Quantas pessoas aí eu tenho que gastam de 2 a 5 minutos no banho? Observando aqui a nossa amostra, eu tenho 1, 2, 3, 4 pessoas. Aí agora eu passo pro 8, né? Na linha aqui de tempo de 5 a 8 minutos, no caso eu vou contar 5, 6 e 7. O 8 ele não entra nessa contagem, ele só vai entrar na linha de baixo, certo? Então de 5 a 5, 6 e 7, o que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 pessoas aí que gastam entre 5 e 8 minutos no banho. Agora, pessoas que gastam entre 8 e 11 minutos. O 11 não entra nessa contagem, então eu só vou procurar os números 8, 9 e 10. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quem mais. Deixa eu ver aqui. 8, 9, 10, 7. Pronto, eu tenho 7 pessoas, então, que se enquadram aqui, certo? No intervalo de 11 a 14 minutos, o 14 não entra na contagem, eu só vou procurar os números 11, 12 e 13. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. E por fim, é o que sobrou, né? Intervalo 14 a 17. Então, eu tenho 1, 2, 3,
4, 5. Certo? Então, aqui o meu total, ó, eu sei que foram 30 pessoas na tabela tem que dar 30. Essa linha do total, ela serve para dar um norte. Gente, a parte da tabela mais chata de fazer é essa, que é a construção da frequência absoluta. Porque você tem que contar certinho, você não pode errar. Porque se você errar a frequência absoluta, você erra a tabela inteira, você erra o histograma inteiro. Então, essa primeira coluna é a parte mais essencial da tabela. Vamos contar para ver se tem 30. 4 mais 9, 13. 13 mais 7, 20. 20 mais 5, 25. Mais 5, 30. Pronto. Fechei aqui a tabela. Tenho meus 30 elementos. Agora vamos construir a frequência relativa. Lembrando que a frequência relativa é a forma percentual. Quer dizer, esse 4 aqui, por exemplo, de 2 a 5 minutos, eu tenho 4 pessoas aqui que gastam de 2 a 5 minutos no banco. Esse 4, com relação ao total, que é 30, ele é quantos por cento? Então, o que você faz? Você pega a frequência absoluta da classe, divide pelo total, pega esse resultado e multiplica por 100. Então, fazendo isso, 4 dividido por 30 e multiplicando por 100, a gente tem 13,3% aproximado aí, né? Fazendo a mesma coisa com os outros, ó. 9 dividido por 30 e vezes 100, a gente tem 30%. 7 dividido por 30 e vezes 100, 23,3%. 5 dividido por 30 vezes 100, a gente tem 16,7%. E aqui, como é o mesmo valor, né, também dá 16,7%. O total aqui do somatório, ele tem que dar 100%. A gente somar aqui, ó, 13,3 mais 30 dá 43,3, né? Mais 23,3 dá 66,6. E aí, somando aqui com esse 33,4, a gente fecha aqui 100%, tá? Agora tem a coluna das acumuladas. Frequência absoluta e frequência relativa acumulada. Isso daí serve para a gente contar a variável até um determinado ponto, certo? Por exemplo, eu quero pessoas que têm tempo aí de banho de até 5 minutos. O que eu tenho? Eu tenho 4 pessoas. Agora eu quero pessoas que gastam no máximo até 8 minutos. Então eu tenho 4 mais 9. No caso aqui eu tenho 13 pessoas que gastam no máximo até 8 minutos no banho. Se eu quiser pessoas que gastam no máximo 11 minutos no banho, eu vou ter 4 mais 9 mais 7. Eu vou ter 20 pessoas que gastam até 11 minutos no banho. E assim vai. Se eu quiser pessoas que gastem no máximo 14 minutos no banho, eu vou ter 4 mais 9 mais 7 mais 5. Ou então eu posso pegar simplesmente 20 mais 5. E aí eu vou ter aqui 25 pessoas. Por fim, se eu quiser pessoas que gastem no máximo 17 minutos no banho, eu vou ter 25 mais 5, 30. Lembrando que frequência acumulada não tem total, então, nesse caso aqui na linha do total, eu ponho só um tracinho. A frequência relativa acumulada, você faz a mesma coisa, você faz o somatório, só que agora com as porcentagens. Pessoas que gastam até 5 minutos no banho, tenho 13,13% do total de pessoas. Pessoas que gastam no máximo 8 minutos no banho, no máximo 8, então eu tenho 13,3 mais 30, 43,3% do total de pessoas. Que gastam até 11 minutos, eu tenho, somando aqui o 43,3 com 23,3, eu tenho 66,6% das pessoas. No máximo 14 minutos, eu somo 66,6 com 16,7, então eu tenho 83,3% das pessoas. E por fim, o último é o que completa 100%. Linha aqui da frequência acumulada não tem total. Então é isso, gente. A nossa tabela aí, ela tá construída. Aqui eu construí os intervalos de acordo, né, com a amplitude conveniente. Fiz a contagem, linha mais importante da tabela, frequência absoluta. E todas as outras colunas dependem da frequência absoluta. Então é isso que vocês têm que observar. A questão também pede o histograma e o polígono de frequências. O histograma eu já deixei ele meio que pronto aqui embaixo, para vocês verem aqui como é que funciona.
Gente, o histograma, ele é um gráfico parecido com um gráfico de barras. A diferença é que as colunas do histograma, elas são coladas, elas são unidas, porque isso representa o intervalo. Então, aqui, ó, eu tenho 4 pessoas, a altura 4, que gastam no intervalo de 2 a 5 minutos. Eu tenho 9 pessoas que gastam no intervalo de 5 a 8 minutos. Veja que esses 5 aqui, ó, essa parte aqui, ela pertence tanto à primeira coluna como à segunda coluna. Então, o histograma, ele tem esse lance de você colar as colunas, porque o número do intervalo pertence a 2 linhas, né? Pertence à linha anterior e à linha sucessora dele, certo? E aí, aqui, continuando, 5, 8, eu tenho aqui 11, 14, 17, e aqui eu tenho o meu histograma pronto, igual um gráfico de barras normal. Aqui eu tenho a frequência absoluta, que é a contagem, e aqui eu tenho o tempo em minutos. Lembrando que o histograma, ele pode ser feito tanto com a frequência absoluta como com a frequência relativa, tá? Não tem nada que impeça, não tem problema nenhum. Aí você vai fazer as suas porcentagens aí aproximadas e tal, e você vai desenhar as colunas do mesmo jeito, e o desenho vai ficar do mesmo jeito. Se você fizer proporcional, fica do mesmo jeito. E por fim, o polígono de frequências, né? O polígono de frequências é um gráfico de segmento, ele é também chamado de gráfico de curva poligonal, que permite você avaliar o crescimento e o decrescimento da variável e o pico dos valores mais altos e mais baixos, certo? Então, para você fazer o polígono de frequências é bem simples. Você vai traçar o ponto médio de cada coluna do seu histograma, de cada barra, certo? Aqui. E você vai ligar esses pontos médios. Esse gráfico de segmento aqui que é formado, ele é o histograma. E aí, para continuar, para não ficar só essa linha aqui solta, você puxa aqui ou para a origem ou para o intervalo mais próximo, o anterior e o sucessor, tá? Você puxa aqui de acordo com da forma com que o gráfico tá trabalhando, certo? Se está crescente, se está decrescente. Então, basicamente, é isso que você faz no polígono de frequências. Então, gente, é isso, certo? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo um recadinho que eu respondo vocês, certo? E para mais vídeos como esse, se inscrevam aí no canal, deem uma força, certo? E fiquem por dentro, recebendo as novidades na hora que eu postar aí para vocês, tá ok? É isso, gente. Um abraço, bons estudos!